Olá, Legião do Medo! Você aí gosta de bruxas? Já ouviu falar sobre as suas lendas? Existe um museu muito conhecido como Museu da Bruxaria, e é sobre ele que iremos falar hoje. A Espanha é um país muito rico culturalmente, e existiram diversas bruxas e diversas lendas que vêm deste país. E por causa disso, existe um museu chamado de Museu da Bruxa ou Museu do Ocultismo, que fica na Segóvia. É conhecido como Antigo Museu de Bruxaria. Esse museu é localizado exatamente em Segóvia, na Espanha, na Rua Daoiz. A entrada para este museu é bem barata, aproximadamente R$ 15. E lá você vai poder conhecer uma coleção particular de um homem que possuía mais de 300 peças de coisas que vêm destinada à bruxaria e ocultismo. Para você ter uma ideia das coisas que você vai encontrar lá, você vai se surpreender com livros antigos de bruxaria e não só isso. Você vai poder ver uma cabeça de um suposto vampiro, conhecido como Octavius von Bernegrunner, que foi eliminado por um disparo com bala de prata. Sim, as pessoas acreditavam que ele era um vampiro, então a única forma de matá-lo era com uma bala de prata. Então deram um tiro nele e obviamente ele morreu. O mais engraçado disso tudo é que não sabemos o que esse homem fez para ser acusado de ser um vampiro, ou se ele se autodeclarava um vampiro. Porém, se tivessem dado um tiro nele talvez, sem ser com a bala de prata, ele também teria morrido. Naquela época, existiam muitas suposições de que tal pessoa era bruxa, ou de que tal pessoa era um vampiro ou um lobisomem. As pessoas tinham muito medo dessas lendas e acreditavam que ela realmente existia. Por isso, todo mundo falava que ele era um vampiro e acabaram dando um tiro de bala de prata nele. Porém, se você olhar agora para a tela, você vai ver que os dentes dele realmente parecem com os dentes de vampiro que nós vemos em seriados e em filmes, o que deixa a teoria um pouco mais bizarra. Mas essa não é a única cabeça de vampiro ou objeto macabro que você vai encontrar neste museu. Para você ter uma ideia, o museu possui outros documentos que parecem certificar que Báthory é a famosa vampira que se banhou no sangue de mais de 650 jovens. E essa é a cabeça dela. E para você ter uma ideia de quem era essa condessa, conhecido como a Condessa Báthory, ela é considerada a primeira mulher serial killer da história. A Condessa Báthory era uma mulher extremamente cruel. É uma mulher bissexual assumida que era muito rica e poderosa. Amava participar de grandes orgias e de abusar sexualmente de pessoas. Báthory acreditava que quando ela tomasse sangue da pessoa ou tomasse banho com este sangue, ela ia se tornar mais jovem e mais bela. A devassa Báthory, além de matar as pessoas, tomava banho com o sangue. Porém, ela começou a ficar muito descuidada e começou a deixar os corpos ali mesmo, em sua propriedade. Ela matava principalmente os seus lacaios, como ela gostava de chamar, que eram os funcionários extremamente mal remunerados, no qual ela matava e muitas vezes não dava nem o trabalho de esconder o corpo de suas vítimas. Ela ficou presa até sua morte em 21 de agosto de 1614 e foi sepultada nas terras de Báthory. Para você ter uma ideia, o corpo deveria ter sido enterrado na igreja da cidade. Porém, os habitantes acharam repugnante a ideia desta infame senhora ser sepultada ali. Por isso, as pessoas não sepultaram ela e dizem que essa cabeça que você está vendo na tela é realmente a cabeça da Condessa do Sangue, considerada por muitos historiadores como a primeira serial killer da humanidade. E não é somente isso. Conforme você pode ver na tela, você vai ver diversos sarcófagos, você vai ver caixões onde pessoas mumificadas estão ali, com seus corpos totalmente ressecados. Essas pessoas que estão ali são pessoas que eles acreditavam que fossem vampiros ou que possuíssem alguma grande maldição.
Você tem que entender que quando falamos de bruxaria, nós estamos falando sobre diversas coisas, como até mesmo ocultismo. Existem outras vertentes da bruxaria que eu vou falar em um documentário que vai sair no máximo até semana que vem, onde eu vou falar sobre Wicca, bruxaria, entre outras coisas. Vai ser um documentário muito inteligente, muito bem feito que eu estou produzindo, onde vamos tentar tirar um pouco do preconceito que existe através das Wiccas. Por isso, não perca esse documentário. Lá também neste museu você vai poder encontrar uma coisa muito misteriosa, que são animais bizarros e plantas místicas, como as famosas mandrágoras. Para você que não sabe o que é mandrágora, você pode ter visto uma no filme O Labirinto do Fauno, em uma das cenas onde a criança, que é a personagem principal, alimenta uma mandrágora com leite. É muito importante a mandrágora para a cultura da bruxaria e também para as lendas. A mandrágora é conhecida como uma planta mística que possuía poderes de cura, mas pela ciência ela é conhecida como uma planta que existem diversas formas de ser utilizada, até mesmo para causar alucinações. E a lenda da mandrágora é que ela deveria ser extraída por um homem à meia-noite, lua cheia e com um cão preto. Se você não estivesse com o cão preto, a mandrágora gritaria com tanta força que mataria o homem explodindo a sua cabeça. E no museu você vai encontrar também a conhecida como zabumba, ou a erva do diabo, porque segundo as bruxas, esta planta deu-lhes o poder das trevas, o poder de todos os males, e por isso era um arsenal muito utilizado pelas bruxas. A origem dessa planta é desconhecida, porém ela é utilizada já há muitos séculos. E o mais bizarro disso tudo é que o Dr. Josep Ma Fersigà, da Universidade de Barcelona, argumenta que essa planta é nativa da América ou da Índia. Ou seja, como ela foi parar ali e como ela conseguiu sobreviver é um grande mistério. Lá você vai encontrar o espelho maldito, que é conhecido por ser o espelho amaldiçoado que está aparecendo na tela agora, e uma grande exposição de poções. Algumas poções que trazem a cura e algumas que trazem a total desgraça a quem tomar, como poções de veneno, poções de maldição, entre outras. E também você vai poder encontrar diversos animais que estão ali em conserva. Alguns animais com deficiência, outros que nasceram com mutação. As bruxas acreditavam que havia como você juntar os animais com pessoas, se transformando em uma espécie de licantropia, igual acontecia com os lobisomens, como lobo mais homem, por exemplo, escorpião mais homem. Algumas bruxas acreditavam nisso, nessa transformação do homem em animal. E vamos agora para uma parte que muitos de vocês com certeza vão gostar, que é a parte mais safadinha deste museu, que é o seguinte, a parte erótica. Nessa sala erótica, você vai ver a estranha sexualidade que as bruxas tinham. Elas utilizavam figuras de aspecto muito cômico e extremamente estranhos. Desenhos de figuras demoníacas praticando atos sexuais com as bruxas, como por exemplo até mesmo Belial fodendo uma bruxa de 4, ou se não bruxas em uma orgia e etc. Conforme você pode ver ali, existe até mesmo uma espécie de dildo, só que bem antigo. As bruxas elas utilizavam muito da sexualidade para seduzir as suas vítimas, as bruxas maléficas é claro. E elas utilizavam a sexualidade porque acreditavam que é a única coisa que todo homem é fraco, e o que não deixa de ser verdade. Mas você também vai encontrar no museu uma das coisas mais cruéis que pode existir, que são as máquinas de tortura utilizadas pela Igreja Católica na Santa Inquisição. Para você ter uma ideia, a Santa Inquisição perseguia brutalmente as bruxas e todos aqueles que acreditavam que estavam indo contra ou conspirando para derrubar a Santa Igreja. Infelizmente, a Igreja Católica matou e dizimou diversas comunidades e culturas que cultivavam a bruxaria. Se a Inquisição não tivesse acontecido, talvez existia mais a cultura das bruxas ainda no mundo. Porém, a Inquisição acabou com muita coisa. Para você ter uma ideia, as máquinas de torturas, no qual eu já falei no vídeo que está na descrição, eram utilizadas e enquanto as bruxas não sangrassem ou aceitassem Deus, eles não paravam.
Muitas das bruxas eram molestadas. E tem uma curiosidade que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: por que as bruxas pararam de ser queimadas e começaram a ser jogadas em água corrente? Porque a Igreja Católica acreditava que o fogo purificava. Porém, por causa de uma grande maldição que uma bruxa jogou na igreja, falando que todas as bruxas que fossem queimadas com fogo iriam voltar para amaldiçoar aquele que as queimou, eles começaram a jogar as bruxas com um grande peso de metal nas pernas em rios e mares. O Museu da Bruxaria de Segóvia é um lugar que um dia eu desejo muito ir para poder gravar para vocês. E é indispensável para todos aqueles que amam terror. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no nosso canal de games para acompanhar gameplays de terror e no de vlog para acompanhar a minha vida e como é as coisas longe do terror. Não esqueça também de me seguir no Snapchat Ambu Real e das redes sociais. Tenham uma ótima noite, minhas crianças. E domingo sai A Casa Sem Fim, parte 2.